Não há dúvida que cada um de vocês em algum momento da vida já se sentiram frustrados. E o que é a frustração? É esse sentimento de quando você coloca uma grande expectativa em algo e não é correspondido. Você pode se frustrar consigo mesmo, você pode se frustrar com seu cônjuge, você pode se frustrar com seus pais, você pode se frustrar na sua faculdade, no curso que você está fazendo, você pode se frustrar com equipe, time de trabalho, você pode se frustrar com o seu negócio, com a sua empresa. Enfim, alguém aqui já se frustrou em algum momento da vida? Ok. Então é com quem já se frustrou que a palavra hoje quer trazer algo ao seu coração. Jesus, por 3 anos, discipulou os seus discípulos. E nesses 3 anos discipulando, ele deixou claro algumas coisas que eles jamais deveriam esquecer. Coisas que ele recapitulou, coisas que ele enfatizou. Mas sabe o que é interessante? Quando a frustração encontra lugar no nosso coração, é como que se todos os ensinamentos se apagassem da nossa memória. Quando a frustração encontra lugar no coração de alguém, muitas coisas acontecem. E sabe o que é pior? Você fica cego diante das melhores e principais respostas que você precisa encontrar em um cenário de frustração. O texto que nós lemos, em especial, Jesus para diante dos discípulos e pergunta: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão indo para Emaús? Por que vocês estão dando essa direção para a vida de vocês? E eles dizem: tu é o único que não sabe o que aconteceu nesses dias? Tu é o único que não sabe o que aconteceu com Jesus? É o próprio Jesus falando com eles. E a palavra diz que os olhos deles estão cegos, estão impedidos, não conseguem reconhecê-lo. E aí eles começam a narrar toda a sua história dentro de uma perspectiva de frustração. E olha que interessante o que eles dizem. Verso de número 19. Que coisas? Perguntou ele. E aí eles respondem: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aí o verso 21 diz bem assim: e nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Repita isso: e nós esperávamos que era ele que ia me salvar. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Aqui nessa experiência dos discípulos está talvez um momento da sua vida. Está talvez um retrato onde a frustração também visitou você. Eu quero que você lembre desse momento, que você se decepcionou com algo, que você se frustrou com algo, que você elevou as expectativas sobre algo e não aconteceu como você esperava. Eu perguntei se alguém aqui já se frustrou em algum momento e praticamente 100% levantou as mãos. Então eu não quero aqui hoje apenas certificar se alguém já se frustrou, mas eu quero, à luz da palavra de Deus, ajudar você a entender o que pode acontecer quando você entra nesse lugar de frustração e não sai dele. Quando você entra nesse lugar de frustração e permanece nele.
os prejuízos que isto gera e o quanto que isso te afasta da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. E eu acredito de verdade que não há nada como uma arma tão poderosa nas mãos do diabo quanto esse sentimento de frustração que pode se instalar no seu coração. Você pode se frustrar com Deus, você pode se frustrar com a igreja, você pode se frustrar com a sua célula, você pode se frustrar com o seu líder, você pode se frustrar com o seu pastor. E quando a frustração entra, é perigoso. Você pode repetir isso? Quando a frustração entra, é perigoso. E por que é perigoso? Para esses discípulos, a frustração os levou para o caminho errado. Uma vez que a frustração encontra lugar no seu coração, inevitavelmente você pode ser induzido a pegar o caminho errado. Pessoas que se movem pela frustração se distanciam de se mover pelo seu propósito, se distanciam de se mover por aquilo que é a razão de suas existências. Esses discípulos esperavam algo de Jesus que não aconteceu no tempo deles, se frustraram. E agora Jesus encontra eles a caminho de Emaús, 11 quilômetros longe de Jerusalém. Só que Jesus tinha falado algo para eles. Ele tinha dito: eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e eu vou me encontrar com vocês na Galileia. Portanto, fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém. Mas o que acontece quando a frustração chega? Eles pegam um caminho na direção contrária. Inevitavelmente, toda pessoa frustrada vai tender a pegar uma estrada tortuosa, uma estrada diferente daquela que Deus planejou, daquela que Deus tem para você. E por que essa estrada será errada? Por que essa estrada será tortuosa? Por que essa estrada será o caminho errado? Porque você está se movendo pela dor da frustração e não pelo chamado e pelo propósito de Deus na sua vida. Se você olhar para a sua vida, todas as vezes que você se moveu diante da frustração, você se distanciou do que Deus queria para você. A frustração é como se fosse uma autorização para você fazer o que quiser da sua vida. A frustração é como se fosse uma autorização para você dizer assim: agora eu chuto o pau da barraca, eu chuto o balde e vou fazer o que eu quero. Só que nesse lugar, você pode pegar uma estrada, como a estrada de Emaús. E a estrada de Emaús para esses discípulos não era qualquer estrada. Era a estrada da falência dos sonhos. Era a estrada de quem havia perdido a esperança. Era a estrada de quem estava profundamente entristecido. Era a estrada de quem deixou de acreditar. Era a estrada de quem se esqueceu de todas as promessas de Deus para as suas vidas. E repita isso: essa estrada é muito perigosa. Então, quando a frustração se instala, você pode pegar a direção errada na sua vida. Quando a frustração se instala, você pode cair numa tristeza profunda. Porque nessa estrada, Jesus vai ao encontro deles. E ele pergunta: o que houve? O que está acontecendo? E a Bíblia diz que eles pararam entristecidos. Entristecidos. A frustração instalada no coração gera tristeza. E tristeza é o oposto do que Deus quer de você. Porque o fruto do Espírito é alegria. E se é a tristeza que está vindo como fruto, existe uma raiz aí de frustração.
A frustração é uma geradora de tristeza profunda na alma humana. E assim como Jesus, sinceramente, o que tem te frustrado hoje? É um domingo de Páscoa. É um domingo que se celebra a ressurreição de Jesus. É um domingo que se celebra a vitória sobre a morte. Mas talvez tenha alguém aqui frustrado, que não está conseguindo celebrar esse dia à altura do que devia. Não está conseguindo celebrar esse dia com a consciência de toda a conquista que você já tem na sua vida, por intermédio da vida de Cristo. E o que está roubando isso do seu coração pode ser uma frustração. E aí eu pergunto, qual é a direção que você tem dado para a sua vida hoje? Quais são os sentimentos que estão predominando na sua vida hoje? É o sentimento de quem está realizado em Deus, é o sentimento de quem está feliz em Jesus, são os sentimentos de quem está vivendo o propósito, são os sentimentos de quem sabe que a sexta-feira da paixão aconteceu, mas você vive no domingo da ressurreição e portanto você é feliz porque a vida venceu sobre a morte. Eu não sei se vocês já perceberam que há uma grande diferença. Nós que cremos em Jesus, acreditamos em um Jesus que esteve morto, mas ressuscitou. Tem gente que parece que crê num Jesus que esteve vivo e morreu. A intensidade da sua celebração, o brilho do seu rosto, o sorriso que é extraído de você no dia a dia, os sentimentos que predominam em você, de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de mansidão, estão falando de que Páscoa na sua vida? Será que é a Páscoa do Cristo que esteve vivo e morreu? Ou será que é a Páscoa do Cristo que esteve morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou? Ele venceu a morte. E com isso, a vitória também é nossa. A vitória também é sua. Amém? Então, em primeiro lugar, a frustração pode fazer você pegar a estrada errada da sua vida. Em segundo lugar, a frustração pode lançar você num abismo de tristeza. E ali, trazer os mais diversos sentimentos que vão maltratar e machucar a sua alma. Só que mais do que isso, a frustração pode fazer você se esquecer das promessas de Deus, das palavras de Jesus. E não há nada mais trágico na vida de alguém quando esse alguém se esquece de uma palavra que recebeu de Jesus. Qual é a palavra que você tem de Jesus para os dias difíceis? Qual é a palavra que você tem de Jesus quando a frustração bate a porta da sua casa? Qual é a palavra que você tem de Jesus quando a vontade de desistir quer chegar e encontrar um lugar em você? É interessante que esses discípulos estão diante de Jesus. E Jesus começa a fazer perguntas. E nessas perguntas, Jesus vai ajudando eles a revisitar as suas memórias. Memórias do que o próprio Jesus havia falado. Só que eles conectaram a promessa com a frustração e não com a fé. Eles lembraram das palavras de Jesus, mas ancoraram essas palavras numa convicção: é já o terceiro dia e nada aconteceu.
Tem gente que recebe promessa de Deus para se frustrar. Ah, Deus falou, mas nada aconteceu. Ah, Deus falou, mas está demorando. Ah, Deus falou, mas será? Ah, Deus falou, mas eu acho que não era comigo. Qual é a palavra de Jesus que você precisa lembrar hoje? Não para se frustrar, mas para encher o seu coração de fé e esperança, porque aquele que falou é fiel para cumprir. Quem tem uma palavra de Jesus para recordar hoje, para trazer a memória hoje, e se agarrar nessa palavra, se abraçar a essa palavra? A frustração, ela te coloca na estrada errada. A frustração gera os sentimentos mais entristecedores que você pode imaginar. A frustração faz você se esquecer das palavras de Jesus, das promessas de Jesus. Mas o pior de tudo, a frustração fecha os teus olhos de tal forma que você não o reconhece. Repita isso: a frustração cega. Todo frustrado é um cego. Todo frustrado só enxerga a sua volta com as lentes da frustração. E a frustração distorce a realidade. A frustração faz você enxergar tudo como vítima. A frustração faz você enxergar tudo como se não houvesse o que fazer. A frustração faz você olhar para as coisas como se a ressurreição de Jesus não fosse uma verdade. E eu não sei o quanto você já se frustrou, o quanto você está frustrado, mas eu sei que se a frustração te beliscou, você está cego. E não é cego para qualquer coisa, é cego para o que Jesus quer revelar para você. Cego para a própria pessoa de Jesus. Era isso que estava acontecendo com esses discípulos. A caminho de Emaús, o próprio Senhor Jesus vem ao encontro deles. Mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. Porque a frustração fez com que eles andassem por vista e não por visão. Repita isso: a frustração faz com que eu ande por vista e não por visão. Quem anda por vista se limita com as dificuldades, se limita com as adversidades, se limita com os cenários que são desafiadores, se limita com a morte de Jesus na sexta-feira. Mas quem anda por visão sabe que a morte não pode conter aquele cuja palavra de Deus é que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Só quem caminha por visão consegue deixar a palavra da ressurreição encontrar lugar em sua vida. E hoje, talvez por causa da frustração, você se tornou alguém que só anda por vista. E a vista é limitada porque ela só vê aquilo que é difícil. A vista só vê aquilo que é o obstáculo. Mas a visão vê o mar vermelho se abrir. A visão vê você do outro lado do Jordão. A visão vê o próprio Deus provendo o maná do céu. A visão vê o próprio Deus tirando água da rocha. A visão vê o sobrenatural acontecer, ainda que a minha mente natural não consiga conceber como isso vai acontecer, mas ela crê, confia e acontece. E hoje é domingo de Páscoa. E eu pergunto: Páscoa é frustração ou realização para você?
Quando a gente volta na Páscoa, lá na 10ª praga no Egito, para aqueles que não tinham a marca do cordeiro nos umbrais da porta, foi uma Páscoa de dor, foi uma Páscoa de desespero. Mas para aqueles que seguiram a ordem, seguiram a direção, confiaram na palavra, fizeram direitinho da forma como Deus pediu, foi de fato uma verdadeira Páscoa, que significa passar por cima e de fato viver uma grande libertação. Hoje eu orei: Jesus, venha ao encontro de quem precisa ressuscitar também, porque a frustração está machucando e oprimindo a alma. Essa Páscoa talvez tinha muitas coisas impedindo você de celebrar e de alegrar-se no Senhor, porque você tirou o foco de onde verdadeiramente deveria estar o teu coração. Mas como eu disse, o mesmo Jesus que foi ao encontro desses 2 discípulos em Emaús é o que veio ao meu encontro e ao seu encontro nessa noite. E Ele está perguntando: para onde você está indo? Ele está questionando: a direção que você está dando para a sua vida é a direção de um frustrado ou de um realizado? A direção que você está dando para a sua vida é a direção de alguém que se move pela dor, está respondendo a uma dor na vida? Ou é a direção de alguém que está feliz porque foi salvo, está em Cristo e agora tem uma causa, uma direção dele para viver? São caminhos completamente diferentes. Hoje, você está conseguindo ver? Você está conseguindo ouvir? Você está conseguindo sentir? Ou a frustração cegou você? Ou a frustração cauterizou você? Ou a frustração anestesiou você? Repita isso: frustração tem cura. E quem quer essa cura da frustração? Colocar um fim na frustração. A cura da frustração está na mesa da comunhão. Você pode repetir isso? A cura da frustração está na mesa da comunhão. Jesus está caminhando com esses discípulos frustrados até Emaús. Mas Jesus está fazendo perguntas, Jesus está lembrando ele das promessas, Jesus está fazendo citação das promessas dos profetas, Jesus está trazendo a palavra de Deus. E quando chega em Emaús, Jesus faz de conta que vai embora. Jesus é esperto, né? Fez de conta que ia mais adiante. Mas aí os discípulos disseram: olha, já é tarde, fica com a gente. E aí eles ficam, e na mesa da comunhão, quando Jesus pega o pão, dá graças, e ele parte o pão, a Bíblia diz que os olhos daqueles discípulos se abrem, e eles o reconhecem. Eles o reconhecem. E imediatamente Jesus desaparece da presença deles. E um fala com o outro: meu coração estava queimando, e o céu? Nosso coração ardia, queimava, quando ele nos expunha as Escrituras. A frustração te coloca na direção errada. A frustração te entristece. A frustração rouba de você as promessas de Deus. A frustração te cega, te impede de ver o próprio Cristo revelado a você. Mas ei, é na comunhão com Jesus que os nossos olhos se abrem. A frustração
vai embora. E quando ela vai embora, sabe o que acontece? A Bíblia diz que imediatamente os discípulos se levantaram e voltaram para Jerusalém. E se reencontraram com os outros discípulos, onde cada um estava dando o seu depoimento de que Jesus havia ressuscitado e de que era verdade e que ele vivia. O que eu aprendo aqui? Você só vem para o centro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando a frustração vai embora. E não tem como a frustração ir embora se você não voltar para a presença de Jesus. Se você não voltar para a comunhão de Jesus, se você não voltar para a mesa com Jesus, se você não voltar para o lugar onde você tem as memórias mais lindas da sua relação, da sua comunhão, da sua intimidade com Jesus. Quem aqui já teve experiência com Jesus? Foi especial? O que é mais forte em você hoje? A frustração ou a certeza do que você viveu com Jesus? E o que vai determinar os seus dias? O que vai escrever a história dos seus dias? Será a frustração ou será a comunhão com Jesus? Quem escreve a sua história a partir da mesa da comunhão, essa história começa do centro da boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Mas quem escreve a sua história desse lugar de frustração, cada vez mais caminha para longe do lugar onde Deus o quer.